que também já estão aqui, que a gente já tem máquina, tem aparelho, tá tudo pronto. Doutor Hamilton Macedo, mais uma vez. Bem-vindo, querida. Eu tava com saudades, tirou umas férias, falei, cadê o doutor Hamilton que não volta? Que bom, foi bom? Foi ótimo. Férias são sempre bem-vindas, né? Boas. A hora de voltar também é ótimo, mas as férias são sempre bem-vindas. Bem-vindo mais uma vez, ele que é dermatologista. E hoje a gente vai começar essa pauta, então, explicando um pouquinho a respeito dessa história de estômago alto. Antes de colocar o primeiro mito ou verdade, eu te pergunto, o que é considerado estômago alto? O que as pessoas, então, se queixam, né, quando querem dizer que estão com estômago alto? Normalmente, Carol, quando elas têm uma protuberância acima do umbigo, então normalmente forma uma protuberância, ou seja, um acúmulo de alguma massa, de alguma coisa de gordura nessa região. Olha! Né? Então, assim, normalmente ela chega e fala assim, doutor, mas eu tenho esse estômago alto, né? Tá. Aí tem várias causas, né, que podem levar a um estômago alto. Por exemplo, após a gestação, você pode ter um afastamento da musculatura, que chama diastase. Tá. E com isso, você tem essa protuberância do conteúdo abdominal e você tem esse aumento. Tá. Né? Uma herniação nessa região. Ah, hérnia também. Por exemplo, gases. Se você muita ansiedade, você acaba deglutindo muito gases para o estômago, então você pode aumentar. Normalmente é aquele caso, doutor, eu acordei, estava normal e ao longo do dia meu estômago vai ficando mais alto. Pode ser alimentação errada também, né? Alimentação rica em carboidratos simples, isso faz com que você aumente a acidificação do estômago e com isso você mata as bactérias e fermenta e essa fermentação faz o estômago ficar alto. Então são várias causas. Entendi, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar qual o tratamento que já tem à sua disposição. Mas vamos para o primeiro mito ou verdade, então, já que a gente entendeu o que é essa sensação de estômago alto. Mito ou verdade, beber líquidos durante as refeições causa o aumento do estômago, então a gente fica com o estômago alto bebendo líquido durante as refeições. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Não só o estômago fica alto, como você também atrapalha a digestão. Tá. Principalmente das proteínas, porque as proteínas são absorvidas no estômago. Por isso que quando eu vou na churrascaria e como carne, eu fico saciado por mais tempo. Quando eu como uma salada, por exemplo, a saciedade diminui. Por quê? Porque a salada vai ser absorvida a nível de intestino. Então, proteína é estômago. Então, se eu tomo muito líquido durante a refeição, a primeira coisa que acontece, eu vou diluir as enzimas digestivas. Tá. E com isso eu diminuo a acidez do estômago. Então, eu dificulto a digestão dessas proteínas. Então, o alimento fica mais tempo no estômago. Consequentemente, ele pode dilatar o estômago. Entendi. Então, isso é uma das dicas, tomar pouco líquido. Uma dica é, que tipo de líquido eu posso tomar? Um líquido um pouco mais ácido. Por quê? Um suco de limão, por exemplo, ele vai aumentar a acidificação do estômago na presença do alimento e, consequentemente, vai facilitar a digestão desse alimento. Que legal! Então, se quiser beber algo durante a refeição, o que teremos menos problemas é um suco de limão. Um suco de limão, um suco de uma fruta mais ácida. Tá. Lógico que você tem que saber, se você tiver com uma dieta restritiva por causa de uma inflamação no estômago, que é uma gastrite, aí tem que cada caso é um caso. Perfeito. Né? Então tem que observar. Água com gás? Água com gás, as bolhas de gás acabam fazendo um pouco de digestão e dá um pouco de eructação, né? Que é aquela fermentação e às vezes você volta fazendo aqueles barulhos, que é o arroto. E que muitas vezes você acaba tendo até um desconforto. Então é bom não exagerar também. É bom não exagerar. Na verdade, 50 ml de líquido durante a refeição, no máximo 100 ml é o suficiente. Perfeito, tá aí. Às vezes a gente acha se é mito ou verdade, então nesse caso não é mito, é verdade. Vamos pro próximo, mito ou verdade? Olha lá. A má postura, então, aumenta o estômago, dá essa sensação de estômago alto? Dá. E é engraçado, às vezes a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, essa minha barriguinha aqui, eu queria fazer um tratamento para essa barriguinha. E às vezes a gente consegue o tratamento na mesma hora, sem nenhum tratamento. Ou seja, a postura. A gente foi feito para andar com contração da musculatura abdominal. Você veja que a gente está em pé aqui, Carol, olha como você está elegante. Porque você está com a musculatura abdominal contraída. Tá. Às vezes você se preocupa, está numa festa, aí será que eu vou ficar torto? Se você tentar encostar o umbigo na coluna vertebral, ou seja, contrair o abdômen, você está com a postura ereta o tempo inteiro. E, consequentemente, a barriga desaparece. Então, para esse caso, não existe tratamento estético, existe um tratamento postural. E muitas pessoas, eu acho que você deve, inclusive, perceber em consultório. Eu vejo no treino, na corrida, no parque, muita gente correndo assim. Ó, por exemplo, eu vou me descuidar da minha postura agora.
Olha isso aqui, eu fiquei com uma barriga que não é minha. Tá vendo? Eu tenho um volume aqui que eu não tenho. Tá. Então agora eu vou ficar normal. Entendi. Ó, eu tratei minha barriga em 2 segundos. Em 2 segundos, tá vendo? Então, muitas vezes, essa barriguinha... Erro de postura, porque se você persistir numa paciente dessa de fazer um tratamento estético, ela vai voltar com a mesma queixa. Que legal. Porque o problema não é o tratamento estético. É postural. É postural. Vou deixar o próximo mito ou verdade na tela, daqui a pouquinho perguntinha do público. Vamos deixar na tela aí. Mito ou verdade, roupas apertadas causam aumento do estômago? Daqui a pouquinho volto pra bater papo com as meninas, pra gente mostrar um aparelho bem bacana, mas agora volto também para responder esse mito ou verdade. Roupas apertadas causam aumento do estômago? Causa, Carol. Principalmente aquelas calças que estão na moda, que é cropped. É isso? Aquela mais cropped. alta? Eu adoro cropped. A que vem até aqui assim no umbigo, em cima do umbigo? Essa que vem até acima do umbigo, se ela estiver muito apertada, lógico, ela acaba comprimindo essa região e faz com que a gordura que está acumulada aqui comece a migrar para essa região mais alta e você começa a ter um acúmulo de gordura nessa região. Entendi. E, às vezes, a calça mais baixa, que eu não sei o nome, parece que é Saint-Tropez. É Saint-Tropez, né, a baixa, que fica bem embaixo do umbigo. Se for muito apertada, pula muito tudo. apertada, você pode fazer uma pochetezinha aqui nessa região. E aí fica um negócio que concentra a gordura? Concentra, porque imagine que você está 8 horas por dia comprimindo essa região, você acaba fazendo com que a gordura comprima e começa a aparecer mais em cima. Tem dica? Assim, a compressora. Tem dica pra gente, de repente, usar para ir pro trabalho? Deixar a roupa mais confortável é uma dica. É uma dica. Mas tem alguma coisa, assim, de repente, pras meninas? Até dica da calcinha, vamos falar assim? Porque a calcinha, se a calça apertar também faz isso, uma calcinha também que não esteja adequada também pode fazer isso. Olha, se você quiser modelar um pouco essa gordura, você pode usar um body, né? Um body de compressão na região toda. Aí você dá uma modelada. Não é um tratamento, mas você até ajuda na postura. Porque se você tá com body, Carol, aquele body tá até apertando um pouco, se você tenta fazer assim, ele aperta um pouco mais. E você não consegue. Volta. Entendi. Pra deixar tudo lisinho. Isso. Então, meninas, é verdade, roupas apertadas causam aumento do estômago. Vamos encontrar as meninas, então? Vamos lá. E daqui a pouquinho, perguntinha do público com a gente hoje. A querida esteticista Ingrid, sempre linda, delicadíssima. Tudo bem, bem-vinda. E a nossa modelo, a Daphne, tá aqui, você já veio também. Já esteve aqui, né, inclusive como modelo. Isso. E a cor dela, gente, a cor do verão, morrendo de inveja da sua cor. Bem-vinda, viu? Negócio é o seguinte, eu vou ficar do lado de cá, por favor, Ingrid, venha pra cá, doutora Milton. A gente tem 2 aparelhos e a gente tá falando a respeito do estômago alto. Qual é, então, a tecnologia que você trouxe pra gente hoje? Primeiro, essas tecnologias devem ser utilizadas quando a gente afastou todas as outras causas posturais, má alimentação, e a gente chega ao diagnóstico que a gordura é localizada na região. Tá. Então, a primeira técnica que a gente vai usar são ondas acústicas. Essas ondas acústicas, elas batem sobre a pele e chegam no tecido gorduroso e esses ecos dessas ondas vão quebrando as células de gordura. Então vão fazendo quase que uma liquefação dessas células de gordura. Isso faz com que prepare para o próximo tratamento. Então esse tratamento ele é utilizado para diminuir essa quantidade de gordura e preparar para o próximo aparelho. Ele é muito utilizado também, Carol, para quebrar aqueles nódulos de celulite e também muito utilizado no pós-lipo, quando você fica com fibrose embaixo da pele, aquelas cicatrizes inestéticas, você passando ele. Então ela está passando um gel. Mas só pode ser aplicado nessa parte do estômago alto? Qualquer região do corpo. Né? Aqui a gente está aplicando por quê? Teoricamente, ela tem um pouco de gordura nessa região. Então, como essa região bem se pouco, concentra... né? Bem pouco, não tem nada, tá lisinho. Então, ela vai ligar o aparelho, essas ondas acústicas. É um aparelho novo, é uma tecnologia recém-chegada no país. E não dói? Não dói. Ele faz um barulho, né? Parece uma britadeira, Carol, mas não dói. Aí... Ó. Então, ele vai mandando essas ondas sobre a pele e essas ondas vão chegando nas células de gordura e vão fazendo impacto nessas células. Então, se a paciente tem fibrose, vai soltando a fibrose. É um aparelho muito interessante. E então, pacientes que já tiveram alguma cirurgia plástica, lipo, né? E tiveram aí, sentem que quando passam a mão, essa fibrose que você diz é que faz umas ondinhas. E aquele abdômen que fica meio esquisito com as ondas. Tá. E a paciente sempre reclama, doutor, mas eu pego no meu abdômen, a pele embaixo é dura, parece pedra. É essa fibrose. Quando você faz esse aparelho, você solta essa fibrose. Que legal. Então aqui a gente tem
Isso, sem que ela tenha fibrose, mas diminuindo essa quantidade de gordura. Quantidade de gordura. Eu vou modelar essa gordura, eu vou amolecer essa gordura para fazer o próximo aparelho. E no caso de uma cesárea, né, alguma paciente que tenha ficado com uma fibrose aí no corte, com queloide, também dá? Para queloide não, para fibrose sim. Sabe aquelas cicatrizes que começam e tem um buraco na cicatriz, ela é meio inestética? Mas a gente não está falando de superfície, está falando de profundidade. Porque se está mais alto que a pele e o corte, isso aí é uma cicatriz hipertrófica ou uma queloide, como você falou. Esse aparelho é só coadjuvante, existem outros tratamentos. Existe. Legal, traz um dia, acho bem legal. Vamos fazer uma pauta de queloide um dia. Porque a queloide é um negócio que é desconfortável. A gente já falou algumas vezes de cicatriz, mas não especificamente da queloide, aquela que... Porque a queloide você tem que tratar a cor da queloide, aquele vermelhidão para deixar da cor da pele, isso já melhora a queloide e você tem que diminuir o tamanho dela. Existem vários tratamentos. Esse então é para fibrose. Para fibrose. Aquela fibrose que fica puxando a cicatriz para baixo, na hora que você aplica o aparelho, ele solta aquela fibrose e a cicatriz fica mais rente. Que legal, tá aí. Então você fica quanto tempo nesse aparelho? Em torno de 10 minutos. 10 minutos. No máximo por essa região. Quando a gente faz a união de tecnologias, que isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu acho que o público também. A chance de aumentar o resultado é muito maior, ou hoje o nível dos aparelhos e das tecnologias, quando usados sozinhos, também já possuem um resultado fantástico. E já a gente vai começar a fazer o segundo aparelho, né? Então... eles são muito bons, esses aparelhos que a gente tem. O fato de unir, então, tecnologias é sempre benéfico ou mesmo sozinhos o efeito é fantástico? Existem patologias, existem problemas que a pessoa tem que um aparelho resolve. Por exemplo, às vezes você tem rugas, eu uso um laser fracionado, localizado, eu já consigo melhorar aquela ruga. Mas eu tenho que ter o tratamento domiciliar, eu tenho que ter um creme para passar, eu tenho que evitar o sol naquela região, eu tenho que dar um colágeno por via oral para estimular a produção de colágeno naquela região. Então, dificilmente há uma coisa localizada. Quando a gente fala de aparelho, quando eu uno duas tecnologias, eu faço sinergismo de uma com a outra. Então, eu diminuo o número de sessões, diminuo o número de tempo que o paciente vai até o consultório, porque hoje em dia é muito importante isso, né? Meu consultório aqui perto da Paulista, eu já demorei um tempão para chegar aqui. Tá tendo uma manifestação, também eu vi, tava chegando aqui, eu vi que tava fechando tudo. Então, assim, se você, quando o paciente vem até o consultório, se você faz duas tecnologias, ou às vezes 3 tecnologias unindo, ele vem menos vezes ao consultório, menos tempo e o tratamento fica mais eficaz. Então, muitas vezes eu opto por fazer um sinergismo, uma associação de tecnologias. Legal isso, eu tinha como curiosidade, mas faz todo sentido. Diminuir o tempo e ter o resultado, né, mais cedo, mais rápido, claro que é sempre o melhor negócio. E aumenta a adesão do paciente, né? Porque quando ele vem depois de uma sessão, ele já tem um resultado, ele diz, vou voltar, que eu acho que tem que é o que estimula, né? É o que estimula. E esse segundo aparelho? Doutor? Esse segundo aparelho é uma radiofrequência. Então, a Ingrid está posicionando o aparelho, ela colocou um óleo, que é um óleo condutor, e ela está fazendo movimentos circulares. Aqui em cima do aparelho, ele vai medindo a temperatura, então isso dá o conforto. Por quê? Porque a gente tem que chegar a uma temperatura de 42 graus, né? Porque essa temperatura vai chegar no tecido gorduroso e vai começar a fazer a apoptose de gordura. A apoptose é a morte das células de gordura. Esse é aquele que mata mesmo? Que mata a célula de gordura. Então, e a vantagem desse aparelho, que ao mesmo tempo, ele age sobre a pele, fazendo um aquecimento da pele, fazendo aumento da produção de colágeno. Então, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição da gordura e aumento da produção de colágeno. E esse aparelho, dependendo do quanto você resfria o cabeçote, você aprofunda mais o calor. Por exemplo, agora ela está fazendo gordura, então o cabeçote ele está refrigerado. Então, o calor é obrigado a entrar mais dentro da pele. Eu vou pegar a gordura mais profunda. Depois ela diminui esse resfriamento para esse calor subir um pouco mais. Então eu vou pegar a gordura mais superficial e já vou fazer o aquecimento dessa pele para produzir colágeno. Então eu posso calcular a profundidade da gordura até 2,5 centímetros. Certo. Dependendo do resfriamento do cabeçote, eu consigo jogar esse calor mais profundo ou mais para cima. E a vantagem desse aparelho é que ele faz essa morte celular, né? Então, é a última geração de aparelhos que chegou... Não é que desincha a célula de gordura, ele mata. Ele mata. Ela vai embora. Apoptose. Exatamente. Gente, isso é fantástico, né? Isso é muito bom, mas outro detalhe que eu queria te perguntar. Você está sentindo alguma coisa? Quentinho. Tranquilo, você viu não que dói, a gente começou, Carol, estava em 32, tá vendo que já está em 38,7...
E ela aguenta. Ela aguenta, porque esse calor é dentro, que a pele está um pouco refrigerada. Tá, e quanto tempo a gente pode fazer a aplicação Dependendo da área. Essa é uma área pequena, ela vai ficar em torno de 15 minutos fazendo. Se fosse um abdômen inteiro, ela faria em torno de 30 minutos. Pode fazer no abdômen inteiro? Pode fazer no abdômen inteiro. Legal, né? E a gente vê o resultado depois de quanto tempo? 4 semanas. Que o protocolo desse aparelho é uma vez por semana durante 4 semanas. Sério? Sério. A melhora da firmeza da pele, você já nota a partir do momento que você levanta do aparelho, porque você já tem aquele efeito de reorganização do colágeno. Então você nota que a pele já está melhor quando você levanta. E como, aliás, isso é uma pergunta que eu estou para te fazer há muito tempo quando a gente está falando de gordura. Como você, como médico, tem essa noção dessa profundidade do quanto de gordura tem a paciente? Tem um aparelho no consultório que a gente utiliza que é de prega cutânea. Você levanta e mede a prega. Mesmo. Mas assim... Eu já tenho um tempo de formado. É experiência, né, doutora Então, comigo, eu dou, levanta aqui, eu já vejo. Mas se você quiser medir com mais precisão, você pega a prega cutânea e você vai ver a quantidade de gordura que tem lá embaixo. Olha só, e quando tem flacidez também? Quando é uma pele que você vê que tem gordura, mas que de repente teve nenê e tal, já tem mais flacidez? Esse aparelho, como eu te falei, que ele melhora a gordura e melhora a flacidez. Legal isso, hein? Gostei. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, então. Vamos lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Daqui a pouquinho eu bato papo com as meninas. Olha lá. Aline, um beijo. Obrigada. Quais os alimentos que podem, então, diminuir o estômago alto? E vamos responder a perguntinha que a gente deixou. Olha lá. Aline, e aí? Os alimentos podem, então, estar envolvidos. Você comentou de farinha branca, daqueles carboidratos refinados, açúcar e tal. Mas outros alimentos que muitas vezes passam aí, a gente nem percebe que pode ser um perigo. É um perigo? Primeira dica, Carol, é não pular refeição. Ou seja, se você faz pelo menos 5 refeições ao dia, em nenhuma refeição você vai fazer uma refeição copiosa. Ou seja, uma refeição com muito alimento. Por exemplo, você acordou de manhã, tomou um cafezinho, comeu um biscoito e saiu para trabalhar. Quando dá 2 horas da tarde, saiu de uma reunião, você vai num buffet, por exemplo, ou você vai abrir um cardápio. Não vai pedir a salada, você vai para gordura, você vai para carboidrato, você vai para massa, você vai para carne. E come em bastante quantidade. Então, os alimentos que são mais ricos em gordura, em proteína, eles ficam mais tempo no estômago. Então, por exemplo, se você faz uma refeição à base de salada e um peixe grelhado, por exemplo, esse alimento passa muito rápido pelo estômago. Entendi. Agora, se você come uma feijoada, por exemplo, esse alimento fica muito tempo no estômago. Então, assim, os alimentos mais à base de gordura e de proteína junto com gordura. Por exemplo, a carne vermelha com gordura, uma picanha com aquela gordura. É um alimento que fica muito tempo no estômago. Além de ter a absorção maior dessa gordura, ele ainda faz dilatar um pouco o estômago, aumenta o volume do estômago. Que boa dica. Então, claro, eu acho que cada um tem aí a sua rotina e a proposta da alimentação, mas um dia que você já está se sentindo assim, se comer uma dessas coisas vai piorar. E ainda existe uma coisa, às vezes você tem intolerância alimentar, que é diferente de alergia. Se você tem uma alergia, você come um peixe, você enche inteiro, vai para o hospital, toma remédio. Mas a intolerância pode dar inchaço no corpo, pode dar dor de cabeça, dificuldade para emagrecer. Hoje em dia já existem testes para você detectar se você é alérgico a algum alimento. Por exemplo, eu tenho intolerância a feijão. Se eu como feijão, eu acabo inchando. Olha então, só. eu fiz a gente tem esse teste, faz até no consultório. Que legal. E daí esse teste vai detectar os principais alimentos, você retira da sua dieta durante 3 meses e depois você vai reintroduzindo para você descobrir a quantidade. Por exemplo, eu consigo comer uma porção de leite por dia, eu não consigo comer 2. Por exemplo, se eu comer 2... Já incha? Eu incho. Então tem que comer uma. Já feijão eu não consigo comer nada. Se eu comer 2 caroços de feijão, uma concha, eu vou inchar do mesmo jeito. Traz esse teste pra gente conhecer. Acho que pode ser uma excelente pauta também. Eu adoro que a gente vai descobrindo umas pautas aqui. É legal as possibilidades de alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Que assim, fala, o arroz e feijão é ótimo, é a dupla perfeita. Mas, por exemplo, pra você não é. Pra mim não é. Tá vendo? E outra coisa, às vezes é um alimento saudável que você tem aquela intolerância. Entendi. Você só descobre quando você faz algum exame. Olha só. Então fala assim, e tal fruta é maravilhosa pra todo mundo. Pode ser que pra tal pessoa não seja. Não seja. Eu vou aproveitar, o Mickey tá por aí, vai. Deixa eu bater um papinho com as meninas, um minutinho. Que agora eu vou pra essa experiência da Ingrid, que a Ingrid é muito linda. Vamos bater um papinho com a Ingrid, né, doutora Milton? Ela já tá microfonada. Então eu vou usar o microfone para falar com a Daphne. Deixa eu te perguntar. Quando a gente está fazendo a aplicação, no seu caso, que você tem que estar muito atento a esse lance da temperatura e tudo,
Você acredita que o grau aí, até de tolerância das pacientes para essas novas tecnologias seja maior? Porque o que eu acho que dá mais medo é olhar e falar, poxa, vai doer, ninguém quer aqui que, né, tá desconfortável ali. O que você acha? É um aparelho bem tranquilo por conta dessa refrigeração, né? E ele tem uma pausa de 30 em 30 segundos. Então, se estiver muito incômodo, a gente para um pouquinho, né? Para o paciente dar uma respirada. E aí a gente volta. Então, ele é bem tranquilo. Então, tem que ter aí essa delicadeza também da Ingrid. Exatamente. Isso ajuda muito, né? E você, ó, me conta, tá sentindo só um quentinho? Não, é só um quentinho bem tranquilo. Tá quase dormindo. É, quase isso tá mesmo. Bom? Tá bom? Ótimo. Ai, então aproveita, viu, Daphne? Olha, vamos botar mais uma perguntinha pra gente fechar, Má. Chegaram várias, tem mais uma pronta? Porque por aqui tem sempre muitas perguntinhas. Na tela... quem escreveu pra gente? Patrícia. Obrigada, Paty. A realização de exercício físico após esses procedimentos aumenta, então, essa queima de gordura? Vai embora a gordura? É interessante essa pergunta. Existem aparelhos que você faz com que a gordura saia de dentro da célula e você utiliza essa gordura como fonte de energia. Então, é necessário que você saia do aparelho e vá nas próximas 2, 3 horas fazer algum exercício. No caso desse aparelho, não há necessidade, porque você faz uma morte programada, você faz essa apoptose de gordura. Mas é claro, se você fizer um exercício depois, você impede a formação de novas gorduras na região. Então é benéfico, mas nesse caso desse aparelho, não é necessário, mas você deve fazer. E hoje em dia existem alguns fitoterápicos que impedem a formação de gordura. Então quando a gente começa esse tratamento, a gente já começa a repor esses fitoterápicos para o paciente, porque eles começam a agir dificultando a formação de gordura. Eles não tiram a gordura, mas eles agem dificultando. Existem vários no mercado. Ai, fala um. Ai, eu já quero fazer 1000 faltas com ele, cara, só hoje nesse palco. Fala um sozinho, assim, um princípio ativo. A mucuna é uma substância que dificulta. Mucuna. E o morosil também é outra substância que dificulta a formação de gordura. Tudo natural. Tudo natural, mas tem que saber a dose, para quem indicar, como é que anda esse fígado, como é que anda esse rim que vai excretar isso. E se tem indicação. Porque assim, às vezes você toma essa substância achando que você vai perder gordura. Elas não fazem perder gordura, elas fazem diminuir a formação. Então se você está no processo de emagrecimento, fazendo algum aparelho, você toma que essa dificulta a formação dessa gordura. Ai, esse é Dr. Hamilton, tá aí, por isso que ele é um médico ainda de grandes celebridades, estrela, sabe tudo, se atualiza sempre, traz sempre novidades. Eu acho isso muito importante, isso que você falou no final, perfeito. Tem que ter indicação. Tem que ter indicação para tudo. A gente não adianta querer usar tudo, falar, não, que daí isso eu não vou engordar. Não. Faz bonitinho, que o resultado é sempre maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você, adoro Carol. Sempre tê-lo aqui, adoro. Me chama de novo que eu venho. Não, já discutimos umas 3 pautas, né, Cá? Tem muito assunto, obrigada. Mais uma vez. Ingrid, e você, Daphne, fique à vontade. Se sinta em casa, pode ficar até o final da sessão. Estamos morrendo de inveja, queríamos todas estar aí no seu lugar. E até a próxima, viu? Tá lindona como sempre, obrigada. Um beijo, deixa eu passar o contato do Dr. Hamilton, que é o seguinte. Tem um site, que é o Hamilton Macedo, tudojunto.com.br, mas lá no Insta é mais fácil. É mais fácil ainda, você vai, @Hamilton Macedo. Hamilton com A, Carol. É, com A, sem H, né? H. Isso, @Hamilton Macedo, sem o H. Tem o N e o Macedo tudo junto. Então fica um N e um M grudadinhos. Hamilton Macedo, lá no Insta. Isso. E eu quero saber todas as novidades para o verão. Isso. Beijo de novo, querido. Obrigada. Obrigada a oportunidade, Carol. Ai, que maravilha.